Vamos lá, gente. Vamos retornar? Eu vou só mostrar a vocês que às vezes o pessoal quer conhecer vocês e às vezes a gente não... Vou só mostrar vocês só, tá? Não precisa, tá? Só para mostrar vocês só. Que às vezes o pessoal pede: ah, pastor, a gente quer conhecer a turma aí e tal. Tem um pessoalzinho lá de São Paulo, pastor Cícero, né, pastor? Dá um oi aí, ó. Que às vezes pergunta: mostra a turma lá, Davi, para mim conhecer eles, né? Que às vezes tem que mostrar a turma de segunda também, né? Mostrar a turma de segunda e de terça e de sexta também. Mas vamos lá, vamos seguir aí então. Sempre tem gente acompanhando a gente. Vamos lá, irmãos. Quem estiver entrando aí pela internet, nos assistindo, seja bem-vindo aí. Estamos estudando a carta de Gálatas. Lemos o texto-chave, capítulo 3, versículo 2 de Gálatas. A mensagem sintetizada é: Cristo, o libertador da lei e do mero formalismo, mero formalismo, guiando-nos à gloriosa liberdade, que se dá através do Evangelho. Conteúdo: como de costume, Paulo começa esta carta com uma saudação. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem lê para nós, por favor? Gálatas 1 e 2. Vamos ver a saudação que Paulo faz. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Não por parte dos homens, nem por homem algum. Quando Paulo faz essa citação aí em Gálatas, ele está reforçando a sua autoridade apostólica na carta, que é um dos temas principais, da carta. Apologética, defender o seu apostolado, não da parte de homem algum, nem por homem algum. Por quê? Se eles estão em busca da lei, novamente, se eles estão tentando ser justificados pela lei, eles estão evocando alguma autoridade por trás disso. Seria as autoridades apostólicas lá de Jerusalém, que ainda defendiam um ponto de vista um pouco judaico, até Atos 15, quando acontece lá o concílio, é que a coisa vai começar a se esclarecer. Mas até o presente momento ainda existe muito esta força da lei, do judaísmo, influenciando o cristianismo que está nascendo ali, que está começando a brotar. Por isso Paulo começa a carta nesse sentido, nessa pegada. Paulo, apóstolo, não por homem algum, nem da parte de homem algum, mas sim da parte de Deus, para reforçar sua autoridade. Mas assim, pastor, essa visão judaica ainda está nos apóstolos? Ainda está. Pedro está. É só você ler vamos pegar aí lá do capítulo 7 até o capítulo 15 de Atos. Você vai perceber isso claramente. Até o capítulo 21 de Atos, Pedro ainda está enroscado na lei, está enroscado nas tradições judaicas. Todos eles no caso. Talvez até sim, porque Pedro representa todos eles, Pedro representa eles. Por exemplo, quem é que leva o evangelho para Samaria? Quem é que leva o evangelho para Samaria? Lembram disso? Quem lembra? Não. Lá em Atos. Quem foi que pregou lá em Samaria? Que os apóstolos tiveram que ir lá e formalizar a igreja que estava nascendo lá em Samaria? Foi Filipe, um diácono. Não foi nenhum dos apóstolos. Pedro está dizendo que foi dado a ele o ministério da incircuncisão, para ele pregar os gentios, só que ele não pregou os gentios. Quando ele foi para a casa de Cornélio, ele foi por quê? Porque Deus tinha dado a ele uma revelação sobre aquele lençol lá e tinha um monte de animais e tal, e Deus tinha se manifestado para Cornélio, e Cornélio mandou um empregado dele ir lá buscar Pedro. É aqui que Pedro está? Está hospedado? É aqui sim, tal. Quem que você quer? É que o meu senhor, um homem chamado Cornélio Centurião, mandou eu vim aqui tal para falar com ele. É um homem piedoso, é um homem que serve ao Deus eterno e tal. Ou seja, era um judaizante. Vamos dizer que ele era um judaizante.
um convertido ao judaísmo. Aí Pedro, na hora que vê o rapaz chamando, se lembrou da visão. Por quê? Porque ele soube que era um gentio. Quando Pedro está na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro fala antes de começar a pregar é o quê? Vocês sabem que a gente não devia estar aqui, né? Está escrito, capítulo 10 de Atos. Vocês sabem que não é, que de acordo com o judaísmo, não é certo a gente estar aqui, né? Não é certo. Pô, o cara tinha andado 3 anos e meio com Jesus. Essa fala dele demonstra que a lei, o judaísmo, tem muito peso para Pedro ainda. A tradição judaica tem muito peso para ele. Mas, como Deus se manifestou a mim, Deus não faz distinção de pessoas, então eu vim aqui. Então, diga o que vocês querem. A gente quer que vocês falem sobre Jesus Cristo para nós. E tinha uma pancada de gente na casa de Cornélio. A própria Cristo quebrou, assim, um exemplo gritante é que Cristo quebrou a tradição judaica falando com a mulher samaritana. Sim, mas o evangelho de fato, mas foi na cidade de Sicar. Foi na cidade de Sicar. Filipe parece que foi o evangelista da cidade, no sentido quase total, principal, porque a igreja foi fundada lá através de Filipe. Agora, quando Pedro está pregando, Pedro começa a pregar para eles o evangelho e tal. O Espírito Santo desce sobre eles todos. E colocaram a mão na cabeça e disseram: como poderemos nós negar as águas do batismo para estes que, como nós, receberam também o Espírito Santo? Ou seja, para Pedro, no contexto, dá-se a entender que parece que o Espírito Santo era particularmente, exclusivamente para eles. Aí Pedro vê e bota a mão na cabeça e fala: olha, agora vejo que Deus não faz distinção de pessoas. Aí quando Pedro volta lá, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, o pau vai quebrar, porque eles queriam saber por que Pedro tinha ido lá, aí no capítulo 15, o concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da igreja na história do cristianismo, vai acontecer porque os crentes de Antioquia lá da Síria, confundo Antioquia da Psídia, da Síria, acho que é da Síria mesmo, da Antioquia, aliás, da Psídia, onde Paulo e Barnabé já estavam sendo missionários, eles vieram para Jerusalém com a comissão perguntando: e aí, como que vocês vão resolver a situação dos gentios que estão se convertendo a Jesus? Como é que vai ficar as regras para eles? Aí eles se submetem às regras dos apóstolos. Aí Pedro, Tiago e João, que era o Tiago já irmão de Jesus, que o outro Tiago estava morto, sentaram e falaram: a gente precisa dar diretrizes para eles, o que a gente vai fazer? Tal. Aí oraram a Deus, buscaram ao Senhor, tal, isso aqui, falou: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos colocar nenhum jugo a mais acima daquele que os nossos antepassados não puderam querer. Mas vamos determinar tais coisas. Lógico, o que está em Atos é uma síntese: que vocês se abstenham da carne sufocada, do sangue, da corrupção, do mundo, né? Dos ídolos e outras coisinhas mais. Fizeram uma carta, um documento, e enviaram para lá. Nesse momento sobe com eles Silas, se eu não me engano, acho que é Silas e, não estou bem lembrado, Silas e o outro que subiu com eles lá para lá. O outro voltou e Silas ficou. E quando chegou a carta lá, eles glorificaram a Deus pelas diretrizes que os apóstolos haviam determinado. Mas mesmo assim, depois dessa determinação de Atos 15, você vai ver lá no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, Pedro enroscado, mesmo assim na tradição judaica. Se não, olha, eu estou para, de acordo com, pelo menos, não vou dizer que o meu entendimento seja absoluto a respeito desse assunto, mas de acordo com o que eu tenho lido até hoje, se não fosse Paulo surgir no cenário do primeiro século do cristianismo para propagar o evangelho para a Ásia, para a Europa, para outros lugares, talvez o evangelho teria demorado muito mais tempo para chegar ao Brasil do que de fato tenha chegado. Porque talvez até a América, ali de onde veio o nosso evangelho, talvez o evangelho não tivesse chegado ainda. Teria demorado muito mais tempo. Entendeu? Por quê? Porque Paulo foi o homem que entrou na Europa. Foi ele que entrou. E se fosse depender de Pedro,
Quando que ele teria feito isso? Quando? A tradição conta que Pedro esteve em Roma e que pregou lá, e que o Evangelho de Marcos é as anotações das pregações de Pedro lá em Roma. Lógico, o Evangelho já estava lá em Roma. De acordo com Atos 2, no Pentecostes, quem se converteu levou o Evangelho para lá. Mas mesmo assim, o poder evangelístico de Paulo, em termos de propagação do Evangelho, talvez não tivesse surgido um homem que tivesse feito o trabalho que ele tivesse feito, e talvez o Evangelho teria demorado muito mais tempo para chegar na América. Não teríamos sido alcançados, com tanta rapidez como nós fomos. Por quê? Porque se fosse depender dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, lá, acomodados lá, quando que de fato os cristãos fugiram de Jerusalém? Quando que de fato eles se espalharam mesmo? Quando o templo foi destruído? Quando houve o massacre de Massada? Mas eu acredito, pastor, que o que ajudou Paulo a disseminar foram suas viagens, mesmo sendo fariseu. Sim. Mesmo sendo fariseu, ele viu culturas, ele conheceu lugares, ele conheceu pessoas. Quando Cristo o alcançou, ele viu a necessidade do que a própria palavra nos ensina. E Pedro não tinha essas características. Nenhum dos outros apóstolos tinha essa característica. De viajar, de cultura, de línguas, de idiomas, de filosofia. É lógico que, de acordo com a presciência de Deus, eu acredito que Deus estava preparando isto, o cenário para o fato de Paulo surgir. O próprio Deus disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Isso é uma afirmação, ele já sabe. Que eu tenho levantado para falar a grandes, a reis, etc. Talvez, não digo isso com absoluta certeza porque eu não sou Deus, mas talvez, se Paulo não tivesse surgido, os apóstolos talvez não tivessem alcançado. Porque nas cartas de Paulo saúda pessoas que estão na casa de quem? De César. Eu saúdo os da casa de César. Crentes, cristãos na casa de César. Você entende isso? Consegue ler a Bíblia com essa ótica? E ter essa visão de todo? Ele foi exatamente onde Deus colocou ele. Sim, falou a Agripa, falou a Festo. Pessoas grandes, reis que eram reis. E pequenos. E a pequenos também, a grandes e a pequenos. Entendeu? Então acho que a gente precisa olhar um pouquinho. Coloquemos o óculos para que as coisas se aumentem, para que a gente enxergue melhor e vejamos que essas cartas têm um poder, tem um evangelho muito lindo embutido nelas, que a gente precisa entender e pregar para a igreja de Deus. Vamos? Essa carta de Gálatas aqui, ela entra onde ali em Atos? Ela entra depois do capítulo 10? Em termos de data, se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar só a data dela. Porque o senhor falando aí, o senhor falando aí de Paulo, falando de Pedro, porque essa carta de Gálatas, eu acho que ela foi escrita antes de Romanos ainda, não foi? Ela é uma das primeiras cartas. Antes de Romanos. Acho que depois as primeiras é Tessalonicenses. E ela vem na sequência. Vamos dizer aí 55, 56 mais ou menos. É porque essa situação de Pedro essa situação de Pedro com Cornélio já está um pouquinho para frente. Não é bem antes? Então, é antes. E aí você vê o Paulo está tratando aqui em Gálatas já praticamente. Porque é antes, mas Paulo, em termos de conhecimento de fatos, ele estava presente. A carta é o registro da história. A escrita da carta é algo que se dá depois e ele cita fatos já acontecidos. Por isso que é importante essa leitura, olhar Atos e tentar localizar cá os fatos narrados em Atos, por exemplo, capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas. Onde se encaixa o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas? Você tem desde a conversão de Paulo, que se dá lá no capítulo 7 e 8 de Atos. Ali você tem capítulo 7 e 8, narrado aqui em Gálatas. Até mesmo, ali talvez é o capítulo 14, 13 de Atos. Entendeu?
Você tem isso aqui. Porque no 18, né, no 18 de Gálatas, fala, né? Depois de passado 3 anos e tal. Por isso que eu estou citando. Jerusalém e tal. Por isso que eu estou citando. Esses fatos que ele está citando são fatos antes dele escrever a carta. Ele está citando fatos acontecidos. Por isso que é importante você ver. Isso se chama um contexto. Eu não posso ler a carta de Gálatas ignorando as falas de Paulo nela, referentes a fatos acontecidos em Atos. Por isso que nós estudamos Atos antes, aqui. Porque Atos é pano de fundo para o entendimento das cartas. Como que eu vou estudar teologia paulina sem antes estudar Atos? A gente fica meio perdido. Entendeu? Eu tenho que ir lá localizar Paulo na história. Sua conversão. Sua primeira pregação. Quando foi a sua primeira pregação do Evangelho? Quando que Paulo pregou pela primeira vez o Evangelho? Foi depois que ele se converteu. A maioria dos crentes pensa isso. Não foi. Talvez ele como fariseu. Não tem como. Como que ele vai pregar o Evangelho sendo que ele não entendeu nada? Jesus Cristo se manifesta a ele. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Se ele persegue a Jesus, e agora Jesus se manifesta a ele, e ele se converte a Jesus, ele vai ter que levar um tempo para poder entender. É quando ele viaja para a Arábia. Isso. Só depois que ele viaja para a Arábia, depois desses 3 anos, aí que ele diz que ele pregou em Damasco. Damasco é região da Arábia. Damasco é uma localização dentro da Arábia. Depois de 3 anos é que ele vai verbalizar algum entendimento sobre o Evangelho. Por isso que a gente precisa localizar o autor da carta, até mesmo os escritos da carta, dentro da história, em Atos. Aí fica tudo mais fácil. Eu estou acentuando aqui o quê? A teologia da carta. A teologia da carta. Mas vocês têm que localizar a carta, os fatos dentro de Atos também, para poder entender. Por isso eu dei introdução a Atos dos Apóstolos, senão a gente não entende nada. Vamos lá. Conteúdo. Como de costume, Paulo começa a carta com a saudação. Já lembro. E uma oração em favor deles. Versículo 3. Leia para a gente. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o 4 agora. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Isso já é teologia dentro da carta, porque ele está acentuando o sacrifício de Jesus em contrapartida da lei, contrapondo a lei. Leia o 5. Ao qual glória para todos sempre. Amém. Continua. Maravilho-me de que tão depressa passasseis. Esse é o 6. Agora começa a bronca já. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Que outro evangelho é esse, Paulo? O entendimento de que o evangelho precisa de muleta. Mas que muleta, Paulo? A muleta da lei, do cerimonialismo. Mas Paulo, não tem mais Paulo. O Evangelho se sustenta por si só. Outro Evangelho é anátema. Continua. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. O qual não é outro. Esse outro aí, se você for pegar na Bíblia grega, se eu não me engano, vai ser halos. Vai ser halos a expressão. O qual não é outro. O que você quer dizer? O qual não é outro igual. Não é outro igual. Vocês estão se desviando para outro evangelho. Paulo, para outro, mas o qual não é outro. Como assim, Paulo? Se é outro, não é outro. O qual não é outro igual. O qual não é outro semelhante. O qual não é outro que segue a mesma linha. Por isso, ele é o que? Segundo Paulo, anátema.
Se é anátema, se é maldito, não é outro igual, não é outro que segue a mesma linha, é outro na contramão do verdadeiro. Entende? A gente precisa estar atento a isso aí, tá bom? Continua. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Tá vendo? Outro. Essa expressão, essa repetição de outro, é proposital para mostrar para ele: esse não é o evangelho verdadeiro, gente. Misturar evangelho com cerimonialismo da lei, com tradição da lei, colocar circuncisão para tentar validar o que já existe, é anátema, é maldito, é contraposição, é uma contraposição ao evangelho verdadeiro. E Paulo vai começar a carta já dando bronca. Por quê? Porque a carta ela é exortativa, ela é apologética, ela tenta colocar as pessoas no trilho de que eles haviam saído. Mas nessa carta Paulo não faz uma oração de ação de graça pelos seus leitores, como faz na maioria das outras cartas. Ele começa logo a tratar do assunto que leva a escrever aos Gálatas. Depois de criticar severamente se estava anunciando uma mensagem diferente do evangelho que ele havia anunciado aos Gálatas, Paulo se defende da acusação dos seus adversários que estavam fazendo contra ele. Eles estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo como os apóstolos que tinham sido chamados por Jesus Cristo. Paulo afirma que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem o chamou para ser apóstolo, que os apóstolos de Jerusalém o tinham aceitado e dado seu apoio à missão que eles haviam recebido de pregar o evangelho aos judeus. Por que Paulo vai recordar isso? A sua ida lá em Jerusalém, para que eles entendam. Espera aí, eu sei que vocês estão olhando para a lei, para as obras, para toda essa questão aqui, tentando voltar à circuncisão, porque lá em Jerusalém existe ainda esta força da lei, essa força da tradição, do cerimonialismo, misturando o evangelho com a circuncisão. Mas esse evangelho que eu estou pregando para vocês aí, que eu estou apresentando, eles aprovaram, viu? Eu levei lá os meus escritos, os meus pensamentos e expus aos que tinham mais consideração lá que eram de cabeça, eu expus o meu evangelho para eles, para que eu não corresse em vão, para que eu não perdesse tempo, para ter certeza se de fato eu estava certo, e de fato eu estava mesmo. Eles apenas deram as destras, deram direito, eles anuíram, eles permitiram que eu continuasse pregando o evangelho da mesma maneira como eu tenho pregado para vocês. Paulo faz essa questão de mostrar para eles o quê? Ó, vocês estão vendo? Eu não estou na contramão. Eu não estou na contramão deles. Eles estão na mesma linha que eu. Vocês estão inventando história. Vocês estão tentando encontrar coisa onde não existe. Paulo bate forte nesse sentido. Mostrando para eles, vocês estão voltando àquilo que não é evangelho, mas sim aquilo que é uma falsificação. Vai lá, vamos lá. Nos capítulos 3 e 4, Paulo desenvolve o tema central da carta. Qual é? Deus aceita a pessoa por causa da sua fé em Cristo, e nunca porque obedece à lei de Moisés. Paulo mostra que o propósito da lei nunca foi o de ser meio de salvação. Grifa. A promessa que Deus fez a Abraão veio muito antes da lei, cuja validade terminou quando Cristo veio ao mundo. Já disse isso tudo para vocês. A lei nos leva para a escravidão e morte espiritual. A graça de Deus nos traz vida e liberdade. Em seguida, no capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 10, Paulo fala sobre a liberdade que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus. Essa liberdade, entretanto, precisa ser usada para o bem dos outros, sob a direção do Espírito de Deus, o qual se opõe à natureza humana pecaminosa. Paulo termina com um último apelo aos Gálatas, para que fiquem firmes no Evangelho da graça de Deus. É a morte de Cristo na cruz que nos trouxe salvação, que faz com que sejamos novas criaturas.
Isso é a síntese do Evangelho. O conteúdo todinho aqui da carta é o Evangelho. Mensagem: como é que Deus nos aceita? Como é que nós somos salvos? A resposta de Paulo é que a salvação vem somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, nunca por meio das obras. Pois se a pessoa é salva por obedecer a lei, então a morte de Cristo foi em... Leia o capítulo 2, versículo 21. Aí entra, para que a lei serve? Paulo vai trabalhar aqui no capítulo 2. Ela serviu de aio, serviu de condutor para nos levar até Cristo. Leia para a gente. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou em vão. A lei, mas qual foi o papel da lei então? Ela teve o papel de nos conduzir até Cristo. Ela conseguiu fazer o que ela pôde até Jesus chegar. Depois que Jesus chegou, é mais ou menos assim: lei, agora o negócio é comigo, lei. Obrigado, lei. Obrigado, lei. Agora o negócio é comigo. Deixa que daqui por diante eu cuido deles. Aí a graça do Evangelho é o que nos dá essa garantia da salvação eterna. A graça que não é de graça, né? A graça que não é barata, é cara, e não é de graça, custou caro. Mas para quem? Para mim? Não, para Deus, porque Ele teve que dar Jesus por nós. Davi, Caio, você falando aí, então a morte de Cristo não foi em vão, aí o irmão leu 2:21, né? Isso. Essas obras aqui a gente pode dizer que seria como a gente tem que fazer, como que eu vou dizer, manutenção da nossa fé diariamente. As obras da lei das quais não vem a salvação, é as obras do cerimonialismo que o Dal citou. Sim. Agora, as obras da graça, de acordo com Efésios 2:10, é as obras como a manutenção da salvação que eu recebi. Que é a minha parte: vigiar e orar, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, o amor, a fé, o cuidado, a oração, a vida, é a nossa parte. É como se a gente tivesse que praticar todos os dias, né? Sim, mas quem é que produz isso em nós? Essas obras são chamadas de quê? Não é mais obras da lei, mas fruto do Espírito. Aí entra Gálatas 5 em diante, que ele vai trabalhar isso lá. Pois o fruto do Espírito é o quê? Paz, alegria, benignidade. Aí ele vai citar, mas as obras da carne são quais? As obras da carne ali que ele cita são obras que se dão quando a gente tenta colocar a lei como meio de salvação. A gente não consegue fazer o que Deus quer. Fica faltando. Para a gente concluir. Aí, deixa eu ver, 9:58. Vamos lá. O Espírito de Deus e a natureza humana. Há duas forças que nos podem dominar: a nossa natureza humana, aí ó, de novo, Gálatas 5:13, ou o Espírito de Deus. Elas lutam entre si para que você não faça o que Deus quer que a gente faça. A natureza humana, a carne, leva à morte. O Espírito de Deus leva à vida. Essas duas forças são inimigas uma da outra, e os cristãos precisam deixar que o Espírito Santo dirija as suas vidas, né? Unidos com Cristo. Essa é uma das figuras que Paulo usa para falar sobre o que? A vida cristã. No batismo, ficamos unidos com quem? Com Cristo. E nos vestimos com as qualidades dele. E todos somos um só por estarmos unidos por Cristo Jesus. Aí entra, se o batismo já foi efetuado, para que a circuncisão? Aí Paulo vai dizer que a circuncisão é resultado de obras mortas, porque ela vem da lei, e a lei, a circuncisão para cristão não tem mais validade. Era a marca na carne para distinguir quem era judeu ou judaizante. Nós somos judeus? Não. Somos judaizantes? Não. Somos cristãos, crentes em Cristo Jesus. Então para nós isso não tem validade nenhuma, né? Mensagem para hoje. A mensagem que Paulo escreveu para os Gálatas no primeiro século da era cristã precisa ser ouvida muitas vezes pelos cristãos de hoje. A mensagem é esta: por causa da graça de Deus, ficamos livres do poder do pecado e temos a liberdade que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. Essa liberdade é aceita e recebida pela fé, somente pela fé.
e nunca pelas obras. A mensagem de Deus, a mensagem de Paulo vale para nós, tanto quanto valeu para eles. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuemos firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O escravo seria o quê? Escravo das obras da lei. Para nós hoje seria o quê? Escravo do pecado. Voltar de novo às práticas antigas. Vamos voltar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A data, lugar, onde foi escrito, leitores, tá? Para vocês lerem e entender tranquilamente aí, tá? Não vou parar aqui para a gente não esticar mais. Os adversários de Paulo, aqui nesse contexto aqui, são os judaizantes, são os judeus que tinham se convertido ao judaísmo, ao cristianismo, mas que estavam voltando novamente às práticas da lei, que a minha esposa acentuou, está sendo escrito lá em Hebreus também, é os mesmos. Os principais inimigos de Paulo foram o quê? Os judeus. Aqueles que ele aprovou quando ele perseguiu o cristianismo, esses que ele agora são os que se opõem a ele. Eles são aqueles que se opõem a ele e eles querem que Paulo aceite a lei, aceite o sacrifício dos animais, aceite a circuncisão, de novo, como meio de salvação para as suas vidas. Amém? Então ficamos por aqui, não dá mais tempo de falar mais nada. Eu acho que o restante vocês conseguem também compreender bem. Já conseguimos sintetizar tranquilamente a carta inteira, tá bom? A aula que vem, estudaremos a carta de Efésios. É uma carta que vai trabalhar um pouco diferente do que nós estamos tratando hoje, porque Éfeso é uma cidade um pouco, está ali na Ásia, né? Está ali na Ásia, os problemas deles são um pouquinho diferentes da questão dos judeus aqui. Paulo vai acentuar também essa questão da graça no capítulo 2, mas o assunto aqui, o problema de Efésios já não tem mais a ver com essa questão do judaísmo, tá bom? Tem uma outra pegada. Então, não perca a aula que vem. Quem está conosco online, quiser, quinta-feira que vem, estaremos estudando Efésios. Vamos agradecer a Deus então. Vou concluir aqui. Deus abençoe sua vida, que agora que a gente vai fazer aqui somos nós mesmos.